E aí, gente boa? Como o vídeo estava ficando muito grande, eu separei em duas partes. Então agora a gente começa funções, parte 2, a missão. Vamos nessa, Chapletation. Safadinhos. Quando a gente vai estudar uma função, é interessante a gente saber o que acontece com esse conjunto. Se por acaso, né, uma determinada função ela tem algum problema, digamos assim, tem algum valor que não pode entrar na função, a gente diz que esse valor está fora do domínio. Então, o domínio é fazer um estudo daquele primeiro conjunto da função, quem entra na função. Então, olha essa função aqui, ó, ela não tem defeito, ela não tem problema, certo? Então, a gente diz que o conjunto é dos números naturais. Qualquer número que você colocar aqui no lugar do x vai dar certo. Tá? Então, a gente escreve assim, ó, o domínio é os naturais, só que o conjunto para onde essa função vai nos levar, ele não vai se manter nos naturais. Por exemplo, se o x for 1, 2 vezes 1 menos 10 vai dar menos 8. Então, é óbvio que o conjunto que a gente vai receber as setas, ele pode também ter números negativos. Ou seja, o contradomínio é o conjunto dos inteiros, certo? Então, vale a pena fazer esse tipo de análise. A gente faz muito isso aí, estudar o domínio de uma função, tá? Quando ele não está tão claro, a gente precisa fazer uma consideração, né? A gente precisa analisar. Né? Então, a gente diz que o domínio é o maior subconjunto possível dos números reais. Tá? Então, na prática, a gente tem que pensar que tipo de números vai dar certo naquela construção. Tá? O contradomínio é mais fácil, porque a gente pode, de forma geral, dizer que é o conjunto dos números reais. Tá? Mas estudar o domínio é uma parte importante do estudo da função. Nesse tipo de função, eu até brinco com os alunos, eu digo que você tem que ser psicólogo de função. Você tem que ver aonde a função tem problema. Então, nesse tipo de função aqui, ela tem um problema sério, né? Porque, como é uma raiz, não existe nos números reais, tá vendo? Está escrito aqui, ó, uma raiz de número negativo. Então, a gente diz que o domínio aqui, ó, são os reais positivos, né? Ou, na forma que a gente conhece, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a zero. O zero também vale, porque a raiz de zero é zero. Tá bom? Então, essa função só existe quando os números que entram são positivos ou o próprio zero. Isso é um esquema de domínio. Tem uma raiz envolvida, a função tem problema. Os valores lá dentro têm que ser positivos ou o próprio zero. Olha um outro exemplo. Ixi, esse aqui também tem problema. Você tem que virar psicólogo de função. 1 dividido por alguma coisa. O denominador não pode dar zero. Ou seja, quem que pode entrar nessa função? Todo mundo? Não. Você tem que tirar o zero da parada. Então, ou ficam os reais com asterístico, ou o domínio da função é x que pertence aos reais, tal que x não pode ser zero. Né? Outro. Olha essa função também. Essa tem dois problemas, né? Tem duas situações ao mesmo tempo. Tá? Então, raiz de x. Pelo fato dele ser denominador, ele não pode dar zero. E pelo fato de estar dentro de uma raiz, ele tem que ser um número positivo. Então, vamos lá. Escreve aqui, ó, tá vendo? Os estritamente positivos são os números reais, positivos excluindo zero. Tá vendo? Olha aqui essa representação, que legal. X pertence aos reais, tal que x é maior do que zero. Aí não vale mais ou igual a zero. Beleza? Estudar o domínio é ver quando a função tem problema e saber quais os valores que podem entrar na função. Então, na verdade, você estuda os que não podem e faz isso por tabela. Instrução completa. Olha só. Olha isso aqui. Esse tipo de função ele tem problema. Tem um probleminha básico aqui. Né?
Qual que é o problema básico? Aqui, ó, esse valor aqui, ele não pode ajudar o denominador a ser zero. Então, tem um número. Pensa aqui, qual é o número que se você colocar no x vai dar zero aqui embaixo? É o 3, né? Então, automaticamente, você tem que excluir o 3 da resposta. Ah, professor, mas o 3 vale só para essa função. Ah, tudo bem, é um argumento válido. Mas como a gente quer excluir de toda a função, a gente tem que pensar em toda a função, vamos deixar o 3 de fora. Tá bom? Vamos deixar o 3 de fora. Certo? Ah, se por acaso você colocasse o 3 na resposta, como ele se enquadraria nessa segunda situação, não tem problema. Mas aqui a gente está fazendo um estudo, então vamos entender. Na função de baixo, tudo isso aqui tem que ser um número positivo. Eu não posso deixar que esse número aqui dentro fique negativo, porque não tem resposta para isso. O que a gente faz então? Facinho, ó. Faz que esse número que está aqui dentro, tá vendo? Ó? Tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Então, a gente faz aqui, ó, joga o 3 para o outro lado. Depois, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, o x tem que ser maior do que 3 meios. Se ele for menor que 3 meios, vai dar problema com o número de baixo. Ele não pode ser 3 porque daria problema com o número de cima. Tá? Apesar de que na estrutura da função aqui, como 3, obviamente, é maior do que 0, ele só seria usado no número de baixo. Tá? Então, não fica feio a gente fazer análise, não. Se você tirar o 3 da resposta ali, ou manter o 3 como resposta, fica legal. Olha o diagrama, olha aquela parada das minhoquinhas, ó. De 3 meios para frente, e a gente exclui o 3. Tá? Se você deixar o 3 aqui, não tem problema, porque quando x é maior do que 3, ele se enquadra nessa regra de baixo, certo? Mas eu tô mostrando a vocês como é que a gente estuda as condições de uma determinada função para a gente saber o domínio dela, certo? Como é que fica com o formato de conjuntos aqui, ó, tá? A representação x maior que 3, eu não coloquei lá o x, pertence aos reais e tal, né? Porque a gente já sabe, né? Mas o certo é colocar, né, gente? É certo colocar. X é maior ou igual a 3 e x não pode ser 3, são as condições do domínio dessa função, tá? Repito, se você tivesse cortado isso aqui, estaria certo também, porque o x igual a 3, ele cairia nessa condição, que ele não aparece aqui embaixo. Tá bom? Mas eu só quero mostrar para vocês como é que a gente faz esse tipo de estudo em cada situação. Legal? Determine o domínio. Olha esse domínio aqui, ó. Esse domínio é muito doido. Então tá aí, né? X menos 1 dividido por x mais 2. Essa função tem problema? Cara, tem bastante problema. Né? Tem bastante problema. Então, olha só. Tudo que está aqui dentro tem que ser positivo. Mas olhem aqui para baixo, ó. Tem um número que se você colocar aqui, vai dar problema. O que é? Como é o denominador de uma função, esse valor aqui embaixo, o x não pode ser menos 2. Tá? Se for menos 2, dá problema aqui embaixo. Não pode ser menos 2. Certo? E o que está dentro da raiz, que é tudo isso aqui, tem que ser um número positivo. Nós precisamos pensar numa situação agora aqui, moçadinha. Precisamos pensar, tá? Olha essa situação, né? Dois números, tá? Para a gente não ficar fazendo uma análise extra, esse tipo de situação nós chamamos de regra do quociente. Né? Então, a regra aqui para dividir funções. Quando é que dois números divididos eles são positivos? Aí eu vou fazer um estudo separado para vocês verem. Dois números. Quando é que dois números, um dividido pelo outro, dá positivo? Então, eu vou fazer, olha aqui do lado. Uma opção seria se os dois fossem positivos ou se os dois fossem negativos. Então, pensem comigo aqui. Para estudar isso aqui, para você não fazer esses dois casos, a gente vai entender como é que funciona o número de cima e como é que funciona o número de baixo. E aí a gente constrói em cima disso a parada. Então, olhem só, olhem com carinho isso aqui, ó. X menos 1 é o de cima, certo?
Aí eu estou fazendo uma pergunta para vocês aqui. Eu estou perguntando quando é que esse valor é um número positivo. Quando é que ele é positivo? Fácil, ó. Só jogar o 1 para o outro lado. Se o x for um número maior do que 1, qualquer número maior do que 1 vai fazer com que isso aqui fique positivo. Certo? Se a gente puder representar isso, olha como fica legal, ó. Positivo, tá vendo? Maior do que 1, né, gente? Daqui para frente é maior do que 1, concorda? E menor do que 1, ou seja, do 1 para trás, se você inventar um número menor do que 1, 0 aqui, tá vendo? 0 menos 1 vai dar menos 1. Certo? Como é que eu faço isso para o carinha de baixo? Esse aqui, ó, eu estou perguntando quando é que x mais 2 é positivo. Aí você responde, professor, quando x é menor que, maior que menos 2. Perfeito. Olha o menos 2 aqui, aberto. Por que o menos 2 está aberto aqui, gente? Por que o menos 2 está aberto? Porque ele não pode ser igual a menos 2. Foi o que a gente falou lá no começo. Está aqui ainda, safadinho. Né? Então vamos lá, olha só. Para cima do menos 2, positivo. Tá vendo? Ó? Do menos 2 para frente. Olha o que eu perguntei. Quando é que x mais 2 é positivo? Resposta. Quando x é maior do que menos 2. Então, quando ele for menor do que menos 2, o que vai acontecer com o sinal? Ele vai ser negativo. Então, pensem comigo. Ó. Onde é que eu encontro essa situação? Mais e mais e menos e menos. Você precisa fazer uma intersecção. Tá vendo? Ó, vou separar os dois carinhas. Vocês estão vendo que aqui, ó, do menos 2 para trás. Estão vendo do menos 2 para trás? O intervalo de cima seria menos, o de baixo seria menos. Ou seja, menos com menos dá mais. Né? Olhem aqui para o meio. Ó. Olhem para o meio. O intervalo aqui é menos, aqui é mais. Juntar os dois, mais com menos dá menos. E qualquer número maior do que 1 vai fazer que esse intervalo seja positivo e esse também. E mais com mais dá mais. Então, ó, essa resposta e essa daqui garantem para a gente o domínio dessa função. Certo? Como é que a gente escreve essa geringonça? Ó? X menor do que menos 2 e x maior do que 1. Esse é o domínio desse conjunto. Legal? Beleza. Qualquer coisa eu volto o vídeo aí e ver a bagaceira de novo. Tá? Mas é isso. A gente precisa entender os problemas que a função tem e excluir esses problemas. Os que sobram é o domínio. Legal? O gráfico. Para fazer o gráfico de uma função, olha que interessante isso aqui, né? Um exemplo do gráfico, está aí o gráfico que mostra a velocidade do Usain Bolt nos Jogos de 2008. E está aí, ó, ele chegou lá um pouquinho antes dos 10 segundos, 9,69. Né? E ele fez outros recordes aqui, mas esse aí é os 100 metros dele em 2008. Tá? Quando a gente começa a analisar esse gráfico, o que a gente enxerga? A gente enxerga o quê? O domínio da função é o intervalo de 0 a 9. Vocês estão vendo aqui? Ó? Essa parte aqui é o domínio, legal? Essa parte é o domínio, tá? A curva é mais acentuada nos primeiros 4 segundos. Tá vendo aqui? O cara deu um pique muito louco até os 4 segundos. Depois ele meio que dá uma equilibrada. Né? Então é legal a gente fazer um estudo de uma função pelo gráfico. Se eu tivesse isso aí, um monte de números isolados, a gente não teria com muita eficácia essa análise. Então, vale a pena construir gráficos de função e a gente vai fazer isso para as principais funções que a gente vai ver nesse estudo que equivale ao primeiro ano do ensino médio. Legal? O que é na prática, então, o gráfico? O gráfico é um conjunto de todos os pontos de coordenada x, y. Tá vendo? O x pertence ao domínio e o y é a imagem. Quanto mais pontos a gente tiver, melhor vai ser o gráfico. Né? Vamos fazer uns gráficos agora para vocês verem aqui. Tá? Olha só essa função aqui. Olha que função mais bonitinha. Olha que lindeza. Né? Uma forma muito legal para a gente construir gráficos de funções seria a gente atribuir valores.
Então, eu vou montar uma tabela para vocês verem a bagaceira. Ó. E botei alguns valores para a gente ver o comportamento dessa função, certo? Então, a gente vai construir o gráfico x e y, está aí o eixo de coordenadas cartesianas. Legal? Quando x é menos 2 mais 1 é menos 1. Então, isso gera um ponto, tá? Sempre, moçada. O primeiro x abscissa, y ordenada. Menos 1 e 0 é um outro par, porque menos 1 mais 1 dá 0. Então, eu tenho esse valor aqui, ó. 0 mais 1 dá quanto? Dá 1. 1 mais 1 dá 2. E 2 mais 1 dá 3. Então, olha que legal. A gente tem alguns pontos aqui, mas a gente consegue prever o gráfico dessa função pelo comportamento dela. Tá? Então, a gente diz que esse tipo de função é uma reta. Bem legal, né? Mas o cara é muito eficiente. Atribui valores para conhecer alguns pontos da função. Às vezes, a gente precisa de um outro método. Eu deixo isso mais para frente. Para cada função, a gente entende a característica e faz o gráfico. Tá? Mas vale a pena a gente fazer esse tipo de análise, põe alguns pontos e vê mais ou menos como a função se comporta. No segundo exemplo, ó, x ao quadrado mais 2 é a função h. Então, está aí o gráfico. Se você faz menos 4 ao quadrado, dá 16 por 2, dá 8. Então, o primeiro pontinho é menos 4 e 8. Quando você faz menos 2 ao quadrado, dá 4. 4 por 2 dá 2. Então, eu tenho esse pontinho. 0 ao quadrado por 2 é 0. 2 ao quadrado por 2 dá 4, por 2 que é 2. E 4 ao quadrado, 16 por 2 é 8. 4 é o x, 8 é o y. Lembra? O resultado da função é o y. Olha que legal. Esse é o comportamento dessa outra função. Certo? Aos pouquinhos, com o estudo da parábola, a gente vai filtrar melhor esse tipo de situação. Vocês vão ver que a gente vai achar os pontos certos para a parábola e não ficar inventando valores. Mas só para a gente ver a construção mais básica de um gráfico pode ser atribuindo valores. Próximo. Esse aqui é um gráfico que tem duas sentenças. Ó, do 1 para trás é uma coisa e do 1 para frente é outra. Olha que legal isso aqui, ó. Então, tá, do 1 para trás, ó. Tá? Do 1 para trás. Eu tenho que usar essa função, tá? Essa parte da função. Então, tá aí, ó. Menos 2, tá vendo? Eu tô pegando valores para a esquerda do 1, menores que 1. Menos 2, vai ser 1 menos menos 2, vai dar 3. Então, menos 2 e 3, certo? Menos 1, vai ficar 1 menos menos 1, vai dar 1 mais 1, que é 2. Menos 1 e 2. Tá vendo aqui, ó? Você já vai percebendo o comportamento da função. 1 menos 0 dá quanto? Dá 1. E meio. 1 menos meio vai dar meio. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Meio. Vai dar um pontinho bem aqui. Vocês estão vendo que essa função, ela não chega no 1, mas ela está encaminhando para lá. Porque eu quero que ela seja essa estrutura à esquerda do 1. Tá vendo que ela lembra bastante uma reta, ó? Ela é uma reta, na verdade, né? Mas olha, para a esquerda eu tenho uma função e a direita dela é outra, tá? Para a direita eu vou fazer uma outra tabela, tá bom? Do 1 para frente eu vou ter que usar essa segunda regra aqui, certo? Vamos usar essa regra aqui. Vamos lá. Então, olha, nova tabela, tá? Do 1 para frente. 1 ao quadrado é 1, 3 meios ao quadrado é 3 meios. Tá vendo? Lá o pontinho vai aparecer, ó. Né? 3 meios ao quadrado é 9 quartos, na verdade. Né? 3 meios ao quadrado. Né? 2 ao quadrado dá 4. Né? 3 meios, 2 ao quadrado dá 4. E 5 meios, que seria 2,5 ao quadrado, dá 25 quartos, que é 6,25. Mas olha só, o comportamento da função para o outro lado, ela lembra uma parábola. Olha que função maluca. Cara, mas isso aqui não foge à regra de função. Tá bom? É um exemplo de função que é definida por mais de uma sentença. A jogada aqui é você entender que do 1 para trás vale essa regra e do 1 para frente vale essa outra regra. Legal? Quando a gente analisa, então, o gráfico
de uma função, a gente consegue saber, ou de uma relação qualquer, a gente consegue saber se uma função ou se uma relação é função ou não, tá? Olha só, nessa estrutura, isso aqui é uma função ou não? Se alguém te perguntar se esse tipo de situação é função, o que você faz? Então, você precisa ter cuidado aqui, ó. Mas você faz o seguinte, ó. Você faz cortes na vertical. Se esse corte tocar em um ponto somente da função, aí você tem que fazer em todo lugar para nessa relação, tá vendo? Ó, em vários lugares, ó, tá? Você vai fazendo cortes. Se esse corte tocar um ponto só, ela é função, tá? Ele precisa tocar em um ponto, porque todo x se relaciona com um único y, certo? Aí, ó. Tá vendo? Eu fiz cortes em vários lugares. Faz um corte na vertical, moçada. Assim mesmo, na vertical, ó, tá? Faz um corte na função. Ou no gráfico, que você acha que é função. Se ele tocar em um ponto só, ele é função. Olha esse outro gráfico aqui, ó. Só de olhar para ele, você já sabe que se eu fizer um corte aqui, vai pegar dois lugares. Esse tipo de gráfico não é função, tá? Olha aqui. Tá vendo? Fiz um corte no outro lugar, pegou em 2 pontos, tá? Então, isso aqui não é função. Faz um corte na vertical, estou com um ponto, função. Mais de um ponto, não é função. Outra coisa que é muito legal a gente lembrar, e dá para fazer isso com um gráfico, é saber determinar o domínio e a imagem de uma função. Olha esse exemplo aqui, ó, tá? Eu fiz uma função muito doida aí, ó. Tá vendo? De propósito aqui, tá aberto num ponto, fechado no outro, aqui tá aberto, né? Aqui fechado, tá bom? Aqui tá fechado, tá vendo? E aqui é aberto. O domínio da função, o que você vai olhar para saber o domínio? Você vai olhar o quê? Ó? Você vai fazer a seguinte referência. Ó. Vocês estão vendo essa linha verde que eu peguei aqui? Eu fiz uma projeção no eixo X do começo e do final da função. Isso aqui verdinho é o domínio, certo? E inventei uns números aqui para vocês verem. Ó. O domínio ele vai de menos 4 até 6. O domínio é sempre o eixo X. Então, olha lá e já responde. Essa projeção azulzinha aqui, ó, essa e essa, vão dar um outro conjunto importante para a gente, que é o conjunto imagem. Então, como é que a gente visualiza isso aí? Ó? Tá vendo essa linha azul? Fechado e fechado. Eu peguei o maior valor do gráfico, que é esse, o menor valor do gráfico, que é esse. Ó. Esse tamanho aqui é o domínio. Vou até apagar, que ficou feio para tirar esse negócio. Tá? Essa aqui é a imagem melhor. Certo? Botei uns valores aqui para a gente negociar. Ó. Esse aqui é o conjunto imagem. Ó. Ele vai de menos 2 até 3. Ou, se você preferir, aquele intervalinho. Certo? Então, cara, olha que legal isso aí. Certo? Presta atenção nessa paradinha direitinho. Quem é verdinho aqui, ó, o domínio. O domínio vai de menos 4 até 6. Menos 4 é fechado e 6 é aberto. Tá? Menos 4 é fechado, 6 é aberto. Tá vendo? É a projeção que se refere ao eixo X. Você faz um tracejadinho, alcançou o eixo X ali, você sabe o que é o domínio. E a imagem é a projeção no eixo Y. Cara, de forma muito resumida, esse tamanho é o domínio da função. E esse aqui é a imagem. Beleza? Legal, né? Então, continuar aí. Vamos para o último slide de hoje, então. O último detalhe, então, desse vídeo, então, são os zeros de uma função. O que são os zeros? Geralmente as pessoas entendem errado o conceito de zero, tá? Mas aqui, ó, o que é um zero de uma função? O zero é, na verdade, o valor da função quando a função dá zero. Não é você substituir o x por zero, é você descobrir qual é o x que faz a função dar zero. Graficamente, então, é bem legal. Os zeros são os pontos onde a função corta o eixo x. Beleza? Então, olha que legal isso aqui. Tá?
a natureza do zero. Gente, não é você achar a função quando x é igual a zero. É você descobrir que número faz o valor da função dar zero, né? E, graficamente é só você olhar onde é que a função corta o eixo x. Beleza pura? É isso por enquanto. Fiquem com Deus. Até a próxima.